Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs de ideal cristão, rogamos a Jesus, o amigo de todas as nossas horas, que possa nos abençoar e nos envolver em sua paz. Desejamos a todos que estão online conosco neste momento o nosso abraço fraterno e que possamos nos unir em pensamento. Nessa noite em que nós estamos celebrando 48 anos de atividade do Centro Espírita Os Mensageiros. Esta casa que tem nos abrigado, que é um lar, que é um templo, uma oficina e um hospital para as almas encarnadas e desencarnadas que buscam com Jesus construir uma vida melhor dentro dos seus corações. Então, sejam bem-vindos à nossa palestra da noite. Queremos também dedicar a nossa fala de hoje aos corações amigos, conhecidos, aos parentes desta casa e também do movimento espírita que desencarnaram pelo Covid. Assim como a nossa companheira e trabalhadora desta casa, a Alba, que desencarnou ontem pelo Covid. Siga em paz, companheira, continuando fiel e dedicada, como você era aqui, enquanto estava conosco. Vamos então à nossa abordagem da noite, neste tema que traz na atualidade tantas formas para nós compreendermos a vida. E o Espiritismo tem uma proposta bem profunda, um alcance muito maior para que possamos compreender todos os acontecimentos que estão nos envolvendo nesse momento. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Isto está no Evangelho de Jesus, Evangelho de Mateus, no sermão profético, onde Jesus faz apontamentos sobre o futuro, sinais que seriam marcas de uma mudança, de um final de um modo de vida, de uma existência, de um modus vivendi, de um modus operandi, para uma nova postura, uma nova posição em relação à vida. O que os espíritos superiores chamam de transição planetária. Do final de um planeta de provas e expiações, para o nascimento de um planeta de regeneração. Estamos vivendo esta transição. As obras espíritas, desde Kardec, têm nos informado sobre esse momento. Mas, em particular, estamos vivendo um momento muito sensível do planeta. Muito sensível. O nosso Brasil, amado, está vivendo um momento muito sensível nessa transição planetária, pela pandemia que se espalhou de modo global e atinge a todos, independente de nacionalidade, de sexo, de religião, de idade. Caminhando junto com este momento sensível, nós temos
os heróis que nasceram neste último ano. Aqueles que estão frente à problemática mais intensa, na linha de frente do combate à pandemia. Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, socorristas, aqueles que estão envolvidos com a saúde, que estão ali expondo as suas vidas para salvar vidas. Esses heróis que vão entrar para a história como pessoas que não se preocuparam consigo, com as suas famílias, e se entregaram de corpo e alma, que estão extenuados, estão cansados, como soldados na frente de uma batalha, mas que não abandonam as suas trincheiras. E pensando neles e na temática da nossa noite, nós então decidimos homenagear uma dessas heroínas que buscou dedicar a sua vida para ajudar e salvar vidas. Queremos contar a história de Margaret Ann Bulkley, uma extraordinária história. Margaret Ann Bulkley nasceu por volta de 1789, na Irlanda. O seu pai, que era um comerciante, endividou-se e por conta das suas dívidas comerciais acabou sendo preso. A família, que estava na iminência de passar fome, resolveu mudar-se para Londres, onde a mãe de Margaret tinha um irmão, James Barrie. Um irmão que era um artista, era um pintor, e que tinha um ciclo de amizade muito interessante, como o doutor Edward Fryer, um acadêmico e médico, como um general da Venezuela chamado Francisco Miranda, e que estava exilado da Venezuela pelos conflitos políticos, e possuía uma vasta biblioteca de mais de 6.000 volumes ali na Irlanda. O Duque de Buchan, o 11º Duque de Buchan, o Sr. Stuart. E com esse ciclo interessante de amigos, James Barrie vai confiar a educação da sua sobrinha, Margaret Ann Bulkley. Logo, aquele grupo e o seu tio perceberam que Margaret tinha uma inteligência aguçada, uma capacidade intelectual acima da média, e que ela, com a leitura das obras, dos livros, dos estudos, e por ter um tutor que era médico, começou a desenvolver um interesse pela medicina. E então aquele grupo tem a ideia de um audacioso plano. Margaret deveria entrar para a Universidade de Medicina. A dificuldade era que, naquela época, a Universidade de Medicina era proibida às mulheres. O plano era audacioso, porque, em verdade, eles queriam que Margaret assumisse a personalidade de um homem. Ela iria disfarçar-se de homem para frequentar a universidade. Assim, em 1809, James Barrie entra na faculdade. Era Margaret. O nome inteiro era James Miranda Stuart Barrie. Ela assume esse nome, juntando o nome do tio e de 2 tutores da sua educação. Cabelo curto, roupas masculinas e um sobretudo que ela não tirava, seja a circunstância que fosse. Estivesse a temperatura que estivesse, ela nunca tirava aquele sobretudo. É claro que muitos desconfiaram do seu jeito mais afeminado, a voz mais aguda. Mas Margaret passou ilesa naqueles
anos em que esteve na Universidade de Edimburgo, uma das mais conceituadas e das mais difíceis. E nos anos finais, em que as provas finais estavam chegando, os diretores estavam desconfiados daquele seu jeito mais afeminado, mais de menino. E então, a influência do Duque de Buckingham sobre os diretores os convence a permitir que ela fizesse as provas finais. E ela passa. E ela entra para o grupo seleto de apenas 20% de alunos que conseguiam concretizar a faculdade de medicina em Edimburgo. A segunda parte do plano era agora Margaret voltar à sua condição natural e ir juntar-se na Venezuela com o general Francisco Miranda, que ele apoiou nos estudos e era amigo da família. Mas Francisco Miranda havia retornado para a Venezuela. Havia sido preso e morto na prisão. Então os planos de Margaret and Bulkeley agora mudaram. Ela foi convocada pelo exército, alistou-se no exército, pensando que assim, viajando o mundo, conseguiria fugir de Londres, das suas raízes e se esconder na personalidade do Dr. James Barry. E assim ela fez, percorrendo o mundo, até que foi transferida para a cidade do Cabo, na África do Sul. E ali ela vai desenvolver um extraordinário trabalho. Nos 10 anos que o Dr. Barry trabalhou na cidade do Cabo, melhorou as condições sanitárias dos hospitais, pois acreditava que a asepsia ajudaria na condição dos doentes. Mudou o tratamento para os presos, os escravos que haviam ainda naquela região, as pessoas com problemas mentais. Organizou um hospital para leprosos, sendo o primeiro hospital a ter uma condição melhor de atender as pessoas com hanseníase. E como se não bastasse a sua dedicação aos doentes, as melhoras que ele criava nos hospitais, numa noite, um conhecido e importante comerciante da região estava com a esposa em trabalho de parto. E as coisas não corriam bem. Então ele resolve chamar o Dr. James Barry. E o doutor, ao aproximar e fazer o seu diagnóstico, percebeu que não poderia ser um parto natural, um parto normal. Decidiu então fazer uma cesariana. Hoje em dia isto é muito fácil, mas naquela época era um desafio e um alto risco. Tinha-se em conta que as últimas cesarianas realizadas não tinham obtido sucesso. Mas James Barry era uma excelente cirurgiã. E ela consegue salvar a vida da mãe e a vida da criança. Essa criança, mais tarde, se tornaria primeiro-ministro da África do Sul. Naqueles anos em que o Dr. Barry passou na cidade do Cabo, houveram alguns conflitos, desconfianças da sua sexualidade. Ele passou a viajar o mundo, combatendo a cólera e levando tratamentos melhores para feridos de guerra. Esteve na Guerra da Crimeia, onde conheceu também a fantástica enfermeira Florence Nightingale. Florence Nightingale narrava que o Dr. Barry era um homem difícil de se lidar, um temperamento muito forte, que às vezes parecia até cruel. Pensamos
que possivelmente Margaret Ann Buckley adotava aquela postura mais difícil para tentar esconder a sua condição de mulher mais feminina e assim evitar as suspeitas sobre sua sexualidade. Esteve também na Batalha de Waterloo, quando o Conde Wellington venceu as tropas de Napoleão. E em todas as guerras que ele esteve como médico de campo, conseguiu um percentual de vida de feridos de guerra muito maior do que outros médicos com seus métodos de higiene e de asepsia. Os anos se passaram e ele continuou viajando o mundo até que 1857, o ano de codificação da doutrina espírita, o Dr. Barry é homenageado com o maior cargo, o maior posto que um médico poderia assumir dentro da carreira militar. Inspetor-geral de hospitais. Com o passar do tempo, ele foi adoecendo. E em 1865, doente, com difteria, no seu leito de morte, ele faz um pedido à enfermeira e ao grupo que o assistia. Ele queria ser enterrado com as roupas que estava vestindo. Talvez por caridade ou por tentar dar um enterro digno, a enfermeira não respeitou esse pedido e resolveu tirar a roupa, lavar o seu corpo e colocar uma roupa adequada para o enterro. Foi então que a enfermeira Sofia descobriu que James Barry era, na verdade, uma mulher. E que havia também marcas de uma gestação na sua barriga. Haviam estrias que denotavam uma gravidez que ocorrera no passado. A história dela passou em silêncio, porque foi um ultraje para os militares da Grã-Bretanha. Recentemente, a sua história tem vindo à tona como uma heroína que trocou a sua vida para dedicar-se aos outros, ao bem, a salvar vidas. Nós que somos espíritas, sempre pensamos o que teria acontecido com pessoas como Margaret Ann Buckley no mundo espiritual. Como teria sido a sua jornada no mundo espiritual, ou o que eles estão fazendo, essas almas de escola. Para Margaret Ann Buckley, a resposta não demorou muito, porque quando nós abrimos os livros da codificação, em especial a Gênese, lá encontramos uma mensagem de sua autoria, do Dr. Barry. Kardec vai trabalhar as predições do Cristo sobre essa transição planetária em a obra A Gênese, no penúltimo e no último capítulo da Gênese, capítulo 18. Ele vai desenvolver com outros espíritos que trouxeram as suas contribuições o que Jesus estava querendo dizer no seu sermão profético. E entre essas contribuições está a do Dr. Barry, no capítulo 18. Dizendo que a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. A cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Até elas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. O Dr. Barry se refere a esse processo de transição planetária com o nome crise, e é exatamente o que nós estamos vivendo nesse momento. Penosa para alguns, dolorosa para outros. Esta crise pandêmica que nós estamos vivendo tem um custo muito alto.
Nós sabemos, conforme informam os espíritos superiores, que esta crise, este vírus, é uma consequência dos nossos pensamentos. Talvez não de hoje, mas de outras eras. Nós intoxicamos a nossa psicosfera com os nossos pensamentos doentios. E a lei de causa e efeito está nos devolvendo isso agora. E isso tem a permissão da divindade. Porque através da lei de destruição, que é uma das leis morais do universo, e quando lemos a questão 728 do Livro dos Espíritos, sobre a lei de destruição, os Espíritos respondem que tudo deve ser destruído para se regenerar e se renovar. Estamos vivendo este processo agora. Precisamos destruir a nossa forma de viver egocêntrica e toda voltada para a vida material. E o vírus, sendo uma consequência dos nossos pensamentos, a providência divina utiliza do que nós criamos para nos reeducar. A lei de destruição utiliza-se desta ferramenta pandêmica para educar as nossas almas. É difícil, mas é a crise que nós estamos vivenciando. Então esse custo que nós estamos pagando na atualidade foi gerado por nós mesmos, pelas nossas insanidades, pelos nossos desaires, pelas nossas mazelas e pela nossa teimosia em aceitar modificações melhores nas nossas almas, em aceitar Jesus. 2.725.000 pessoas, aproximadamente, até agora, pagaram o custo da pandemia com as suas vidas físicas. Até agora. Um número muito maior, que são os parentes, os amigos desses corações queridos, estão pagando o custo da saudade torturada. Na maioria dos casos, sem poder se despedir dos seus corações amigos, dos seus corações amados. A economia está pagando um custo muito caro. Muitas pessoas estão pagando o custo da pandemia, perdendo seus empregos. Muitas pessoas estão fechando as suas empresas, as suas lojas, os seus pequenos comércios, pagando o custo desta pandemia. Mas a maioria vai pagar o custo da pandemia tendo que usar máscara, álcool em gel, tomar a vacina, buscar o isolamento social, ter que mudar o seu planejamento e suspender as viagens de férias, ter que evitar as festas, as reuniões com os parentes e amigos dentro dos seus lares. Esse é o custo. E então nós pensamos, e a doutrina espírita nos oferece um pensamento mais profundo, pensamos também que havia uma outra possibilidade. Conforme os espíritos informam e confirmam na obra excelente que Divaldo Pereira Franco trouxe a lume para nós nesse momento, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração, aonde os espíritos de Manuel informam que estávamos na iminência de uma guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial, com características, agora, de uma guerra nuclear. Esta era uma das opções, e que a providência divina substituiu
para o nosso benefício com a pandemia. Porque os resultados de uma guerra mundial a nível nuclear seriam desastrosas. As metrópoles que nós conhecemos, New York, Londres, Pequim, Paris, desapareceriam num estalar de dedos. Uma pesquisa da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, estimou que, em poucas horas, 34 milhões de pessoas perderiam a vida numa guerra nuclear. Porque hoje a tecnologia nuclear é posse de várias nações. Aquele que atacaria com a tecnologia receberia o revide com a mesma tecnologia atômica. 34 milhões em poucas horas. 57 milhões aproximadamente de feridos. Fora aqueles que iriam morrer no decorrer das semanas, dos meses, dos anos, vitimados pela radiação e pela fome. Podemos estimar, então, sem nenhuma margem de erro, que uma guerra nuclear hoje levaria bilhões de pessoas. O impacto ambiental seria desastroso. O que os cientistas chamam de inverno nuclear. A quantidade de fumaça, de gases, de partículas que preencheriam a nossa atmosfera impediria a luz do sol, matando as plantas, as plantações, gerando fome, seca. Nossas águas estariam contaminadas pela radiação. Levaríamos décadas, talvez séculos, talvez um milênio, para readquirir o equilíbrio no nosso planeta. Talvez um milênio. Esta era uma opção. Então perguntamos intimamente, não querendo diminuir a dor daqueles que tiveram corações amigos vitimados pela Covid e terão, porque o processo está ainda acontecendo. Mas nós que somos obrigados a um isolamento social, ao ter que usar uma máscara, perguntamos para nós de modo muito particular, este é um custo alto que eu estou pagando? É muito difícil para mim ter que me adequar, sabendo que poderíamos estar vivendo algo terrível, como um conflito nuclear. Assim o Dr. Barry se refere a este momento, esta alma nobre, que estamos vivendo esta crise. Penosa para uns, dolorosa para outros. E arrebatam consigo gerações e mudam, e irá mudar as nossas instituições. Estamos a caminho desta regeneração. E esta mensagem, que está na Revista Espírita de março de 1868, Instruções dos Espíritos, com o título A Regeneração. Estais em meio a estes tempos, como a espiga dourada está na colheita. Viveis sob o olhar de Deus, e sua irradiação vos ilumina. Por que vos inquietais com a marcha dos acontecimentos, que foram previstos por Deus, quando não passáveis de crianças da geração de que falava Jesus, quando dizia: antes que esta geração passe, acontecerá grandes coisas. Por que vos inquietais com a marcha dos acontecimentos que foram previstos por Deus? Existe um planejamento para o cosmos e para todos os planetas. Existe um planejamento para a nossa
Terra que está sendo levado a efeito nesse momento. Conforme narram os espíritos, muitos têm a sua última chance de evoluir, de assimilar o bem em seus corações, mas não estão conseguindo. E aqueles que não estão conseguindo, desencarnando, não estão mais retornando à Terra. Estão sendo encaminhados para planetas muito difíceis de se viver. E nesta obra nova de Divaldo Franco, já vou dar um spoiler para quem não leu, tem uma descrição detalhada de como é a vida física nesse planeta. Muito interessante e muito difícil. Mas o que nós precisamos entender desta mensagem? Que nós não podemos nos desesperar. Nunca foi tão importante, nunca foi tão necessário viver as virtudes chamadas virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Neste momento de crise, de sensibilidade do mundo e das coisas, nunca foi tão necessário mantermos a nossa fé e a esperança no futuro, de que este é um processo que vai passar. E precisamos tirar dele lições imortais para todo sempre. Que lições que possam mudar a nossa forma de ver, de agir, de pensar, de se relacionar. Este é o objetivo principal desta crise pandêmica. Mexer com o nosso íntimo, mexer com a nossa forma de ver as coisas, descobrir em nós virtudes que estão encerradas pelo nosso egoísmo. Mostrar para nós valores novos como a família, como o convívio com aqueles que estão conosco. E o mundo lá fora abrindo portas para que fugíssemos do convívio deles. Agora fechou as suas portas para que possamos conviver com aqueles que estão ao nosso lado, entendê-los e também nos fazer entendidos. Então, manter a nossa calma, a nossa confiança na providência divina é o melhor recurso neste momento. Porque lá atrás, na época do Cristo, éramos crianças, como diz o texto. E hoje temos a condição da compreensão, a condição de entender, mais maduros, pelas experiências que já vivenciamos, que estamos apenas em um trecho do caminho, e há muito que trilhar ainda, até o ápice da escala dos espíritos, que é tornar-se puro. Quando em dezembro podíamos olhar o planeta Júpiter, me ocorreu de reler as informações sobre o planeta Júpiter, que segundo os espíritos é habitado. Não por seres corpóreos e densos como nós, mas seres mais etéreos e superiores. E voltei a ler aquelas mensagens que estão na Revista Espírita de 1858 e descobri uma que eu não tinha lido ainda e que está na Revista Espírita de 1860. E fala do planeta Júpiter, mas fala da ascensão espiritual. E eu li aquela mensagem e fiquei bastante emocionado. Porque descreve um momento em que uma alma, na sua trajetória evolutiva, alcança o seu estado de pureza. E isso ocorre em planetas etéreos como Júpiter. E o espírito, então, Georges, que traz a informação na Revista Espírita, fala que o planeta Júpiter tem a condição para que esses espíritos possam, lá na intimidade do planeta,
ter ascensão à sua pureza. E a descrição dele é muito interessante. Quando chega o momento em que o espírito vai ascender a esse nível, ele sente uma vibração no seu ser e começa a emitir uma luz, uma luminosidade que é mais bela do que as luzes que o planeta. E todos aqueles que estão próximos àquele espírito sentem essa vibração e ajoelham-se, reverenciando aquele momento. E ocorre então para este espírito que atingiu o estado de pureza uma ascensão. Este é o verdadeiro arrebatamento. Uma ascensão aos céus, ao cosmos. E a descrição literal é que toda a sua inteligência se move como uma flecha em direção a Deus. E ele começa então a abarcar o infinito. E torna-se um espírito puro, agora um dos ministros de Deus, com a capacidade de gerenciar e organizar mundos, como ocorre com o governador espiritual do nosso orbe, Jesus. E lembrei de duas questões que estão no Livro dos Espíritos, peço permissão para ler uma delas, que ela se faz mais entendida quando temos essa descrição da ascensão de um espírito. É a questão 11, quando Kardec perguntou: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta dos imortais: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então a nossa marcha ainda é muito longa. Mas também não somos mais aquelas crianças ao tempo do Cristo. Já desenvolvemos a capacidade de compreender, de ponderar, de refletir, de pensar e de entender que o caminho da virtude é o melhor caminho para a nossa felicidade. Podemos resumir esta proposta deste Espírito, lembrando uma citação do Cristo: buscai o reino de Deus e a sua justiça. O resto nos será acrescentado. Havia muitos momentos, convivendo com Jesus, em que os discípulos indagavam questões de maior intimidade. E num desses momentos, Pedro tomou a palavra e disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Audacioso esse Pedro. Eu tento me colocar no lugar e pensar, eu jamais teria coragem de fazer uma pergunta dessa para Jesus. Como se dissesse: mestre, eu larguei tudo, larguei família, larguei emprego, e estou te seguindo, o que é que eu vou ganhar em troca? Mas Pedro teve a coragem e fez essa pergunta: mestre, deixamos tudo. Eles tinham casa, tinham famílias, Pedro tinha um barco de pesca, tinha uma profissão e abandonou tudo para seguir Jesus. Antes e depois da crucificação, morrendo como um mártir lá na cidade de Roma, crucificado de cabeça para baixo. E morreu muito feliz, achando que não tinha méritos para ser crucificado na cruz, por isso colocaram ele de cabeça para baixo. Mas Pedro faz a pergunta, e Jesus, como aproveitava todos os instantes para dar uma lição, um ensinamento, responde:
Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O que Jesus está querendo nos dizer? Jesus está apontando para o futuro. Está anunciando o que virá lá na frente com aqueles que resolverem se modificar com o seu evangelho. Ele está falando de um período, regeneração. Ele está falando do trono da sua glória, cumprimento de uma etapa, de um planejamento. Ele está falando de tribos, os povos. E ele está falando de escolhas. Esta sequência de itens são agora vivenciados nesta crise pandêmica. Para que possamos chegar ao mundo de regeneração, é importante que pensemos em como nós queremos ir para esse mundo de regeneração. Há uma recompensa, há uma compensação para aqueles que resolvem seguir o Cristo. A compensação é viver mais em paz. A compensação é viver com a mente mais arejada por uma proposta de vida muito maior. A compensação é ter mais equilíbrio. A compensação é ter um entendimento maior sobre a vida. É o crescimento espiritual que os Espíritos nos apontam. Esta proposta de Jesus para este mundo de regeneração, difícil, porque nós ainda carregamos algumas mazelas, mas é o nosso esforço, a nossa entrega ao bem que provocará essas modificações. E lembramos aqui então desse espírito de Skoll, que narramos a sua história rapidamente, Margaret Ann Bulkeley, quando abriu mão de sua vida, de família, de marido, para entregar-se aos estranhos, para socorrer os doentes, para ajudar nas melhoras dos hospitais e da saúde. E quando analisamos vidas como essas, é que nós entendemos o que Jesus quis dizer. Quem quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Tome de sua cruz e siga-me. O que levar, então, para o mundo de regeneração? Kardec traz na Gênesis capítulo 18, item 28 e 30, que o mundo de regeneração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar, a colaborar, a ajudar o movimento de regeneração. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores, ou espíritos antigos que se melhoraram,
Acho que nós estamos nessa categoria. O resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Então, Kardec, impido pelos Espíritos, traz na Gênese uma ferramenta, um caminho prático para que possamos desenvolver as nossas melhores emoções neste caminho para o mundo de regeneração. Essa disposição. Nós estamos às portas do mundo de regeneração. Como Paulo de Tarso esteve às portas da cidade de Damasco. Era um homem que enxergava, mas estava cego. E depois do encontro com Jesus, ele fica cego. Mas agora enxergava. Cego para o mundo exterior. Aquele mundo que o perturbava. Aquele mundo que o inquietava. Aquele mundo que o convidava a buscar o poder, a glória, a supremacia sobre os outros. Mas agora, cego para este mundo, ele se voltou para si mesmo, para o seu interior, e faz aquela viagem íntima, e descobre aquilo que era mais importante para a sua felicidade. Muitos de nós, é a primeira vez que paramos para tentar nos encontrar com Jesus, para ouvi-lo, para senti-lo, para percebê-lo. Para muitos de nós é a primeira vez que deixamos as nossas incoerências de lado e decidimos aprender com ele. E como Paulo de Tarso, naquele momento, ele se dispõe, fazendo uma pergunta para Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? A renovação íntima é algo desafiador. E aqui eu vou emprestar as palavras e ideias de José Raul Teixeira, grande orador, médium, trabalhador do movimento espírita, que muitas vezes veio ao oeste do Paraná e tivemos a oportunidade de aprender com ele sobre o movimento e o trabalho do espiritismo. Um homem de uma lucidez fantástica e que deixou para nós marcas profundas do que é ser espírita. Nos ensinou muito. E disse ele certa vez, falando deste processo difícil, que a renovação íntima exige que nós arranquemos algumas camadas que nós fomos construindo com as nossas personalidades ao longo das reencarnações, dos nossos desaires, dos nossos desatinos, das nossas inconsequências, das nossas escolhas equivocadas. E essas camadas foram se sobrepondo umas sobre as outras, condensando-se, aglutinando-se intimamente no nosso ser, na nossa alma. Então, arrancar estas camadas é muito difícil. Algumas sairão com facilidade, outras demandarão mais tempo, exigirão mais esforços, mais conhecimento, um aprimoramento de certas habilidades e, muitas vezes, um encontro com a dor, que como um ácido vai dizimar aquelas cascas, aquelas camadas mais difíceis que nós construímos ao longo das nossas existências. Por isso essa disposição que Kardec traz na Gênese, essa disposição que Paulo de Tarso teve
a oferecer-se ao Cristo. É a forma de nós buscarmos encontrar em nós mesmos mais recursos. Nos dispormos a compreender mais a humanidade. Nos dispormos a amar mais. Nos dispormos a compreender mais. Nos dispormos a tolerar mais. Nos dispormos a ajudar mais e criticar menos. Nos dispormos a termos mais paciência. É isso o que os bons espíritos querem de nós. É isso que o governador espiritual do nosso planeta espera de nós. É isso que o coordenador espiritual do Brasil, Ismael, espera dos brasileiros. Que essa disposição esteja presente em nossos corações, como uma ferramenta salutar a ser um farol nas nossas vidas. Nesse trecho que estamos trilhando de transição planetária, mas já estamos vislumbrando as portas do mundo de regeneração. Não tão distantes como Júpiter, como um espírito puro, mas algo que é palpável para nós. Porque tenhamos certeza, se essa disposição estiver em nossas almas e em nossos pensamentos, nós estaremos neste rebanho que, segundo Cristo, herdaria a terra. Nesta nova humanidade que quer mais paz, que quer a melhora do seu planeta. E que também possamos levar desta bagagem das nossas emoções esta frase luminosa de Paulo de Tarso: Senhor, o que queres que eu faça? Meus amigos, muito agradecido pela presença virtual, online de todos vocês, mas sei que estivemos conectados em pensamentos. Muito obrigado aos amigos do Movimento Espírita, à família Seon, esses corações amigos que sempre estão conosco nessa nossa caminhada em direção à renovação de nós mesmos. Meu muito obrigado, fiquem todos em paz e que Cristo possa estar em cada um dos nossos corações.